Boa noite. Good evening. Boa noite. Good evening. Let's practice our English. Good evening. Muito bom. They said that you guys have an English school here as well. Is that true? Eu fiquei sabendo que vocês têm escola de inglês aqui, verdade? I don't know if you guys know that God is calling the Brazilian church to the nations. Eu não sei se você sabe, mas Deus está avivando. Deus está fazendo algo incrível sobre a igreja brasileira e está enviando ela para as nações. Does anybody feel called to the nations? Tem alguém aqui que são chamados para as nações? Algumas, glória a Deus. Alguns, Guys, glória a it's such an Deus. honor to be here with you tonight. Uma grande honra para nós podermos estar aqui nessa noite. And I want us to do something as we start. E eu gostaria de fazer algo na medida que a gente vai começando aqui. I want to invite you to stand to your feet Eu again. gostaria de convidar você a ficar de pé novamente. And I want us to take authority over this room. E eu gostaria que todos nós tomássemos esse lugar de autoridade How sobre many essa of you know sala. that God has given us all authority on heaven and earth? Quantos de vocês sabem que Deus, em Jesus Cristo, Ele te deu toda a autoridade no céu e na terra? And so what we're going to do is we're going to pray. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos orar. And I know that you don't have much space, E eu sei que a gente não tem muito espaço aqui, but I'm going to ask you to take a little step forward. mas eu vou pedir para você fazer um ato profético, como você dar um passinho para frente. And I'm going to ask you to lift your hands up right now. E eu vou pedir para que você levante as suas mãos aos céus. And we're going to pray. Father, right now, Deus Pai, agora, in Jesus' name, na autoridade do nome de God, we Jesus, thank you for the authority that you've given us. nós te agradecemos pela autoridade que o Senhor nos deu. God, we thank you that heaven is opened above this place. Nós te agradecemos porque os céus estão abertos sobre esse lugar. And we declare here on earth as it is in heaven. E nós declaramos esse lugar aqui na terra como é no céu. God, I ask you to pour out your spirit over all of us tonight. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor assopre esse lugar e venha sobre cada um de From the nós. youngest to the oldest, Ao mais jovem, ao mais velho, men, women, homem, mulher, single, casado, o solteiro ou o casado. that your spirit would breathe on each one of us tonight. O teu Espírito Santo pode soprar sobre God, cada um de nós. I pray a canopy of protection over us E right eu oro now. nesse lugar, um campo de proteção sobre todo esse lugar agora. And we ask that your blood would cover each one of us. E nós pedimos agora que o teu Espírito Santo, tua presença esteja cobrindo And we- cada um que está aqui nessa We sala. invite your angels tonight into this E nós place convidamos os teus anjos a vir nesse lugar, teus anjos ministradores to nesse lugar. minister to us, Comecem agora a ministrar sobre to nós, minister for us. ministrar para nós. And God, we ask that your fire would come in this E place nós pedimos teu fogo nesse lugar. and burn anything that is not of you tonight E agora comece a queimar tudo aquilo que não vem de ti nesse in lugar. this place. Nesse lugar. We call our spirits to attention. We call our spirits to E attention. nós chamamos o nosso espírito, desperta, seja atendido agora, uma atenção especial. We call our ears open tonight. Nós chamamos nossos ouvidos, estejam atentos e abertos nesse lugar. We declare alignment in the realm of the spirit. Nós declaramos nós alinhados com todo o céu espiritual agora. And I want us to say together in the name of E Jesus. agora nós vamos dizer junto em o nome de Jesus. Amém e Amém e amém. Amém. Amém, You can be aleluia. seated. You can be seated. Aleluia. Pode sentar. Você pode se sentar. It's such an honor to be here with you guys tonight. É uma grande honra nós podemos estar aqui com vocês nessa noite. My wife always says this, that God doesn't just connect people, He connects purpose. Minha esposa, ela sempre ama falar isso. Deus, muito mais do que conectar pessoas, Ele sempre ama conectar propósito. And I believe that God is doing something all around the nation of Brazil. E eu realmente acredito que Deus está fazendo algo muito especial sobre a nossa And nação it's do such an Brasil. honor and a privilege to be able to know you guys and to be able to speak to you tonight. E é uma honra, é uma alegria para mim poder estar falando com vocês, estar aqui junto com vocês nessa noite. Over the last month, I've spoken in 5 states in Brazil. Nos últimos semanas eu estava ministrando em 5 estados aqui no Brasil. And I've seen God moving all over our nation. E eu tenho visto Deus mover tão grande na That nossa nação. We're entering together in a new season. Nesse lugar que eu tenho visto o Senhor nos chamando a uma nova estação. Now you guys need to understand that Brazil is the desire of the nations. Vocês precisam entender, gente, o Brasil, as nações, elas têm olhado sobre o Brasil e tem sido o desejo das nações. What God is doing in our churches and in O our que cities, Deus está fazendo aqui na nossa nação, nas nossas igrejas, the nations have holy envy of what God is doing inside of you. é como se as igrejas e muitos países por aí eles estão com uma inveja santa. O que Deus está fazendo And no I believe Brasil? that our greatest days are still ahead. E eu quero dizer para você que os nossos melhores dias ainda estão na That God frente. is moving.
He's moving, he's shaping Porque Ele está movendo sobre nós, Ele está chacoalhando a a gente. nation. Ele está chacoalhando a nossa And tonight nação. we're going to talk about discovering your prophetic destiny. E se você vai notar, essa noite eu quero estar falando sobre descobrindo o seu destino profético. How many of you realize that you have a prophetic destiny? Quantos de vocês já se deram conta e você sabe que você tem um destino profético? You have a place that God has called you into. Você tem um lugar que Deus chamou você para estar. And in fact, I want to release a prophetic word over the house right now. Em fato, eu quero liberar uma palavra profética sobre essa casa. Pastor, as I was getting on the plane this morning, Sabe, quando eu estava, pastores, eu estava entrando no avião nessa manhã, I saw yogurt. eu vi iogurte, iogurte. And I saw yogurt inside of a fabric, E eu vi um iogurte dentro de um tecido. like a cheesecloth. A cheesecloth. A Cheesecloth. fábrica que eles Tecido. colocou queijo dentro, eles tiram todo o líquido. Ah, sim, é tipo aquele... Como é que é o nome, gente? Toalhinha, né? É. Tipo um pano, assim, né? Tipo assim, como é que é? Coador. Essa aí. Esse aí. And I said, isso mesmo, né? Vamos junto, So, gente, praticando. So I said, God, that's really weird. Aí eu disse assim, Deus, é tão What does that estranho. mean? O que isso significa? When God gives us an image, we need to explore why. Sabe, esse lugar de quando Deus fala com a gente e às And what vezes he's Deus nos talking dá about. uma imagem, esse lugar, Deus, eu quero explorar isso aqui, eu quero descobrir isso aqui, ampliar isso aqui. And I saw you in the hands of Jesus. E eu vi você nas mãos de Jesus. And he was E twisting the cloth. ele estava como, foi um pano de, tipo pano de prato mesmo, porque ele estava girando, torcendo aquele pano. And all of the liquid was coming out. E todo aquele líquido ele estava saindo assim. And I'm not an expert about yogurt, E eu não sou muito expert em iogurtes, but I know that when you take out all of the liquid, mas eu sei que quando você tira todo aquele líquido, it creates a thicker yogurt. se cria aquele iogurte, aquela massa mais densa assim. And it's thicker, and I think they call it Greek yogurt. Eu acho que eles chamam do iogurte grego. And what I heard the Lord say E eu escutei o Senhor dizendo, is that he's taking out all of the é liquid, como se ele estivesse tirando todo o líquido, all of the things that are occupying space coisas que estavam lá ocupando espaço in the lives of your members and in the church, na vida de vocês, como toda igreja, because he wants the presence of God to rest in you like a thick presence. porque ele quer que a presença de Deus seja como grossa, assim, sabe, como aquele iogurte grego grosso, That has a thick presence que to ela it. tem uma presença, que ela é grossa, And you know que what's ela é incredible about permanente. this? E o que é incrível sobre Is isso that you can mix different aspects of food with é yogurt. que com iogurte, esse tipo de iogurte, você pode mixar e você pode fazer vários tipos de Berries receita. and Você pode granola. colocar com granola, você pode colocar com berries, But it maintains its texture, the thickness of it. mas ele não perde aquela textura gostosa que ele tem. And I saw God taking your people, carrying a thick presence, E eu vejo o Senhor levando vocês, o seu povo, vocês nesse lugar de ser mais grosso. and putting this thick presence in different aspects of this city. E colocando em várias, é como se esse grosso, essa substância, em todos os aspectos da cidade. It was sendo almost as if you were colocados. bringing the thick presence of God É como se o Senhor está colocando esse lugar que é filtrado e fica uma into places of substância. business E and Deus government. coloca nos Oh. negócios, no governo. And I even feel education, E eu sinto educação. that God is going to do something incredible in this church Deus with está fazendo education. algo incrível nessa igreja com um lugar de educação. In fact, even as I speak that, I feel like God is going to bring you resources to like buy a school. Eu até sinto que Deus ele vai trazer recursos no lugar onde vocês vão estar comprando escolas. I feel like there's something that you need to buy Eu sinto algo que vai ser comprado. that's going to be like a center of education for E the é como city. se vai ser um centro educacional para a cidade. That people are going to come from every direction E as pessoas, elas vão vir de direção variadas do Brasil. and they're going to come to experience the E elas vão thick vir aqui presence of God. experimentar o que é o grosso, a substância da And this presença is de Deus. what I heard the Lord say during worship. E é isso que eu senti Deus falando durante o louvor para mim. What's incredible about yogurt O que é incrível sobre o iogurte, is if you want to increase and create more yogurt, porque se você quer aumentar o iogurte, fazer ele se multiplicar, you add milk. você adiciona milk, And the leite. milk- E o leite, The milk begins to transform into aí o yogurt, leite começa a se transformar nesse iogurte. and you continue the process of E você taking out all of the water. consegue. Qual é esse processo que precisa para And tirar this is toda what I aquela heard. I heard the água? Lord say
E eu sinto o Senhor falando that He's bringing infants into the house, que Ele está trazendo um lugar de eficiência sobre a casa. that they're going to start with milk, Que vai começar com milk, com leite, but they're going to be transformed into the mas thick vai ser presence. transformado nesse lugar com uma presença And substancial. they're going to carry this and they're going to expand this E vocês vão crescer nisso e vocês vão expandir sobre isso all across the city. através de toda essa So, cidade. Father, right now we just bless your word. Feche seus olhos onde você está. Deus Pai, nesse momento, nós abençoamos essa palavra. God, I thank you for the abstract way the prophetic is. E eu te agradeço por esse lugar muitas vezes abstrato, que é a tua palavra profética. And God, we welcome your thick presence in E this nós place. te agradecemos e damos as boas-vindas para uma presença mais substancial nessa casa. God, we declare that you would just begin to take away all of the liquid that Deus, que doesn't o need to be Senhor around começa anymore. a tirar das nossas vidas qualquer tipo de líquido que fica ali que God, não that you would precisa estar ali. purify O Senhor está purificando your bride in this a place. sua noiva nesse lugar. That you'd create all of us to be carriers Porque o Senhor nos criou, cada um de nós, para ser of the carregadores. tangible and thick presence. Carregadores desse lugar de uma presença que é substancial, God, we bless this firme. house. Deus, nós abençoamos essa casa. God, we thank you for the target of heaven on this Nós house. abençoamos, Senhor, porque essa igreja, esse povo, é um alvo da tua bênção. And as I said that, I just saw like the target of heaven over this house, like E assim an que eu alvo. disse isso, eu vi literalmente como essa casa sendo um alvo do céu. And the Lord, He was like lançando those like darts. E Deus, é o próprio Deus, Ele lançando os deles ali And sobre esse lugar. there are going to be moments of increase and moments of deep prophetic movement in this E vai house. vir momentos onde vai ter momentos profundos, lugar de momentos profundos proféticos. And we bless E this nós house abençoamos essa casa. in Jesus' name. Na autoridade do nome de Jesus. Amém e Amém e amém. Oh, Amém. obrigada. Amen. Because I have to be translated, not because I have to, but because I get to be translated Porque, não porque eu preciso, mas porque para mim facilita muito quando eu by tenho uma my tradutora, beautiful wife, pela minha esposa linda. I don't have much time. I have Eu não half tenho the muito time. tempo, eu tenho metade do tempo. So I need to jump into the word. Então eu vou me jogar na palavra e a gente amarra o cinto e vamos lá, ok? But I want to invite you guys, if you would like, Mas eu quero convidar cada um de vocês. I have a free ebook that I love to Eu give to também people. tenho um e-book e-book gratuito. que eu quero dar para vocês. If you enter this QR code there, Aqui tem um QR Code. you can enter in the WhatsApp group. Aí você pode também, tem um grupo de And WhatsApp. in the description is the book. E dentro da descrição lá, no final, tem um livro. I love to activate people in hearing the voice of God. Eu amo ativar pessoas nesse lugar que nós todos somos chamados a ouvir a voz de Deus. Because we're all called to be able to connect to our Father. Porque todos nós fomos chamados e você tem sim esse lugar de habilidade para você conectar com o teu Deus Pai. But tonight, Conrad is going to speak on that. Mas essa noite eu sei que nós temos um amigo incrível, Conrad, que vai estar falando sobre So isso hoje I'm à going noite. to stay in my lane. Então Amém? nem preciso falar muito, porque ele vai ser incrível. Guys, I love this quote. Gente, eu amo uma frase. It's a quote that Pastor Chris Valentin uses all the time. É uma frase que o pastor Chris Valentin ele fala muito a todo It's momento. by a man named Mark Twain. Mark Twain. A man named Mark Twain. Esse nome, Yeah, Mark Twain. o Mark Twain. He said that the two most important days of your life Ele sempre diz que os 2 dias mais importantes da tua vida are the day that you're born é o dia que você nasceu and the day that you discover why. e o dia que você descobre o porquê você nasceu. Did you know one of the most widely asked questions of people all around the world Você sabia que as perguntas mais perguntadas do planeta são: why am I here? por que eu estou aqui? What is my purpose? Qual é verdadeiramente o meu What am I propósito? supposed to do in my life? O que é suposto de eu viver e fazer da minha vida? And you know what's incredible is that when we encounter Jesus, Sabe o que é incrível? Que quando nós encontramos Jesus, we start a journey of discovering why he put us on the earth. nós começamos uma jornada de descobrir por que eu estou aqui no planeta Terra. Why do I exist? What is my purpose? What are Por my que eu gifts? existo? Qual é o meu propósito? If you have your Bible, I want you to go to Matthew chapter 4, Se você tem a sua Bíblia, eu quero convidar você a ir lá em Mateus, capítulo 4, Mateus capítulo 4, starting in verse 18. iniciando no versículo 18. We're going to read 4 verses, Nós vamos ler 4 versículos, 4 versículos and we're going to go there. e a gente vai chegar lá. You can go ahead and read it when you arrive near. Pode ler aqui. Ok. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André.
Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Até versículo 22. Pode Até ser o os 22, por próximos. favor. Pode ser que eu só colocou... Tá. E ele lhe disse... Não. Eu acho que eu mandei para eles errado, eu não mandei tudo. Então vamos ler aqui. Vamos ler aqui, então. Eu acho que eu tenho aqui. Deixa eu abrir, eu já comecei a abrir. Minha Bíblia aqui está em inglês. Isso aí. Mateus 4, 1... 18, 19... Aqui. Agora já. Vamos lá, então. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. This is a beautiful story Essa é uma história of linda. when Jesus calls his disciples. Quando Jesus ele chama os seus discípulos. Now, I love in my translation, the Passion E eu Translation, amo minha tradução, a tradução da Passion, because Jesus says to his disciples, and they translate it this way. porque Jesus, quando ele fala com seus discípulos, dentro dessa tradução, Come- ela diz assim: Come with me, venha após mim and I will transform your life. e eu vou transformar a sua vida. We need to understand that when Jesus calls people, Você precisa entender que quando Jesus chama as he pessoas, invites them, he gives them an invitation. ele dá um convite. It's an invitation to discovery, É um convite de descobrir to discover why we Descobrir exist. o porquê nós verdadeiramente existimos. You know what's incredible is that when Jesus invites them into this discipleship, follow me, Sabe o que é incrível? Quando Jesus convida esse lugar, você vai ser meu discípulo e venha, me siga. he says to leave their father behind, or they left their father behind, A palavra de Deus fala que imediatamente eles deixaram seu pai, as redes, and they begin to follow e eles Jesus. começaram a seguir Jesus. You know, some of the things in our life that withhold us from actually discovering our purpose in God, Sabe, é tão interessante como que nas nossas vidas podem existir algumas coisas que nos seguram de a gente avançar para o nosso they're not propósito e always, para o nosso destino. they're not always bad things. E eu vou te dizer, às vezes não são as coisas más. Sometimes they're good things Às vezes são coisas boas, na that we verdade. actually have to sacrifice. Que coisas que nós precisamos We entrar have no to lugar de leave them sacrifício. behind Coisas que a gente sim precisa if we're deixar para truly going to trás. follow Se Jesus verdadeiramente eu vou seguir Jesus and discover e descobrir our prophetic destiny. o nosso destino profético. You know what's incredible is here in Brazil, Sabe o que é muito incrível que eu vejo que aqui no Brasil, family is really strong and really important. família é uma coisa que eu vejo, como família é feita no Brasil, ela é bem importante, ela é bem juntinha assim. We were on the Uber this morning to the A airport, gente estava no Uber, and our Uber driver, né, Mario, no Uber nessa manhã para ir para o aeroporto. he had a desire to move to Portugal. E ele já era uma pessoa de mais idade, mas ele tinha um grande desejo de se mudar para Portugal. But he needs to take care of his mom. He's 40-something years old. Ele deve ter os seus 40 e poucos anos de idade. His mom's 80 years old. Ele ainda mora com a mãe, sua mãe tem 80 And he anos de couldn't, he idade. felt like he couldn't leave to go live a E dream ele falou assim que o pai havia falecido e ele não podia ir viver um sonho dele, ele não because he podia ir needs para a to vida take care of his mom. porque ele tinha que cuidar da mãe dele. He needs to stay behind Ele with her. precisava deixar lá, ele não podia deixar ela sozinha. Isn't it interesting that the disciples, they left their father É muito behind and they began interessante to porque follow os discípulos, Jesus? eles deixaram o seu pai, deixaram as redes You know imediatamente. what's interesting is sometimes in our lives, the thing that keeps us from following Jesus Sabe, muitas vezes na nossa vida, coisas que nos mantêm de verdadeiramente Is- seguir Jesus e viver o destino que Ele tem para as nossas vidas. the opinion of our families, Qual é a opinião da minha família? our friends, Meus amigos? our fear, Qual é muitas vezes medos internos que eu tenho? our idols. Muitas vezes coisas que eu coloco no lugar de Jesus? A couple of months ago, Alguns meses atrás, at the end of one of our services, no final de um dos nossos cultos, there was a woman that began to manifest a demon. teve uma mulher, ela começou a manifestar demônios. This is great news Essas são boas novas. because she's going to experience freedom. Ela está experimentando In liberdade na fact, vida dela. for some of you over the next 24 to 48 hours, Em fato, para alguns de vocês, in the next 24 to 48 nas hours, próximas 48 horas, you're going to begin to experience a newfound freedom in Christ você vai Jesus. começar a experimentar um novo lugar e um novo nível de liberdade em Cristo Jesus. And what happened is this woman, O que acredito que essa mulher, she's shaking,
Ela começou a tremer. Her eyes are rolled in the back of her head. E os olhos dela começavam a girar. And we're trying to get this demon out of her. E a gente foi lá e, ok, vamos tirar o demônio dela, então. And rather than waiting and trying to do all these steps, E a gente estava ali esperando, vamos ver o que vai acontecer ali. I said, God, I need a word of knowledge Eu disse, Deus, eu preciso de uma palavra de conhecimento to aqui discover agora. what is stopping this woman from Descobrir getting o que free. está parando essa mulher de ela ser totalmente livre na vida dela. And I saw an idol, one of those idols, E sabe? foi interessante porque eu vi tipo como um ídolo assim. One of those statues that sometimes Brazilians families pass around to their Sabe, family and às friends. vezes aquelas estátuas que as famílias vão passando um na casa uns dos outros, que tem muito comum aqui no Brasil. And I said, hey, you've been following Jesus for a Aí eu while. disse assim, ei, você já tem seguido Jesus por um bom So tempo, this né? might be a weird question. Eu não sei, pode ser uma pergunta meio estranha para But te do you have fazer. one of those statues, those Mas gods in existe your house? algum tipo de estátua ou algum tipo de amuleto ou alguma coisa assim na sua casa? And she said, oh yeah, I E ela do. disse assim, sim, eu tenho, But it's my grandmother's. mas é da minha vozinha. It's part of the family. Já é parte da nossa família. It's an idol that we share. A estátua que ela me deu e eu fiquei com I said, ela. hey, I think that is the thing that is withholding, E eu falei assim, olha, eu não sei, mas eu sinto que às that's vezes giving space pode ser algo que está segurando você e está ocupando um espaço aqui. to the enemy in your life. Que às vezes o inimigo ele pode alimentar na tua vida. Guys, some of the first things that we need to leave behind if we're going to discover our prophetic Sabe, destiny uma in das coisas Christ que a gente precisa deixar para trás, se a gente quer descobrir qual é o meu destino profético nele, is our traditions, muitas vezes são as nossas bagagens, nossas aspects of our tradições, family, aspects of our family aspectos familiares normais that para do a not gente. serve our life in Christ. Que às vezes são padrões que a gente está repetindo na nossa vida e que não serve para a gente viver lá naquilo que Deus tem para nós. Now, what's interesting about Jesus and his disciples Sabe o que é muito interessante sobre Jesus e os discípulos dele? is that disciples were on a journey of discovering É que os discípulos eles estavam nessa jornada de descobrir the kingdom. o reino de Deus. Because John the Baptist, Porque João Batista, after hundreds of years of silence, depois de anos e anos que teve um período began de to declare silêncio, João Batista vem e ele começa a declarar: to repent because the kingdom is coming near you. Arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. And then Jesus, E aí Jesus, he came ele vem and began to echo the same words of John e the ele começa a Baptist. fazer o mesmo eco das palavras em que João Batista já estava falando. How many of you guys realize this is incredibly beautiful? Quantos de vocês podem se dar conta que isso é realmente muito incrível? That the Son of God Que o Filho de Deus, would begin to repeat, would ele begin to echo estava repetindo, fazendo até mesmo um the eco same prophetic word that de you uma were called to mesma release palavra over the earth. profética, coisas que o próprio que já haviam sido faladas e o próprio João já tinha liberado And antes. so when Jesus invites his Então, disciples, quando Jesus ele convida os discípulos dele, follow me, me segue, he begins to demonstrate to them ele começa a demonstrar para eles the kingdom. o reino de He Deus. begins to show them Ele começa a mostrar para eles: that there is a new reality. olha, tem uma realidade Now que é nova. for us, we know about the kingdom. We have a Bible to read. Eu sei, eu e você, a gente tem uma história inteira que a gente vê lá na Bíblia do início ao fim para a gente ler e But for the saber. disciples, Mas para os for the discípulos, people in this day, as pessoas nesses this is a dias, radical message. gente, era uma mensagem toda radical, porque eles não tinham o final da It is a história. message they've never heard before. É uma mensagem que eles nunca tinham escutado What antes. is the kingdom? O que é o reino? Who is this man? Quem é esse cara? I don't know if you think about this, but Eu não sei se você já pensou how sobre isso, incredibly mas incredible quão incrivelmente incrível Jesus would have to be Jesus ele deveria ser for these men to leave everything behind para esses homens deixar tudo para trás and to follow him. e seguir ele. There was no promise, Não tinha promessa, there was no payment, não tinha pagamento, there was no other motivation. não tinha nenhum tipo de motivação. But what they saw in Mas Jesus aquilo que eles viram em was Jesus something that they didn't have. era algo que eles não tinham. What they saw in E eu Jesus acredito que aquilo que eles viram em was Jesus the hope for purpose. foi a esperança para o seu What they propósito. saw in O que eles Jesus viram em Jesus was the kingdom of God. foi o reino de Deus. And so when they received an invitation, Então, eles receberam esse convite. they left everything behind Eles imediatamente deixaram tudo para trás to follow e Jesus. seguiram Jesus.
You know what's incredible? Sabe o que é incrível? Is that we will discover our prophetic destiny in Que Christ nós vamos descobrir o nosso destino profético em Cristo Jesus. when we align our life to Him. Quando eu alinho a minha vida a Ele. When we give up everything else Quando nós podemos dar e olhar para o todo e entregar o and we todo. enter into the place E eu entro nesse lugar. that He's calling us to walk in. Aonde que o Senhor me chamou para eu andar e pisar? You know, the challenge is for a lot of us. Sabe, muitas vezes um grande desafio que eu vejo que é para muitos de nós. A lot of us, we want to sprinkle God Muitas vezes a gente quer colocar uns brilhinhos assim de Deus onto our life and our na decision nossa vida, nas nossas decisões. like it's the sprinkles on a brigadeiro. Sabe aqueles... Como é que é o nome daquele negócio? Né? Sabe daquela? É, tem o glitter, granulado. Granulado vai no brigadeiro. I actually like the bonbons with the strawberry. Eu realmente, eu sou fã do bombom, da bomba de morango. É isso aí. Esse que eu gosto. Né, quando você vai no casamento, Sabe quem que vai no casamento? né? E Tem aquela todo bomba. mundo está esperando para abrir, né? A sobremesa lá, todo mundo está, né, olhando e uma menina ela vai lá e começando a pegar e todo mundo, né? Vocês sabem? Vocês conhecem essa Vocês parte, sabem? Ó, né? essa menina está lá, ó. Tá lá, vai, que todo mundo pode ir agora. But the ones that we like is the strawberry one, right? E tem gente que Okay. gosta do morango. Focus. Ok, vamos focar aqui, vamos lá. So a lot of times what we do Sabe, às vezes o que a gente faz? is we say, "Hey Pega e a gente Jesus, diz, ei, Jesus, I want to be rich. eu quero ser rico. I want to have a business. Eu acho que eu preciso de um negócio. I want to prosper. Ok, eu é lugar de prosperidade. Come with me Ok, vem comigo and bless e me abençoa my decisions." as minhas decisões. You know what Jesus says? Eu quero casar também. No. We're not doing things your way. E daí o que Jesus fala? Não, a gente tá We're fazendo going as to do coisas do teu things jeito, my way. mas é do meu jeito. Leave those things behind É hora de deixar essas coisas para trás. and come follow me. E vem e me segue. And I will transform your life. E eu vou transformar a tua You know what's vida. funny is people ask me and Kezia, what are you doing in Brazil? É tão louco porque muita gente pergunta para mim e para Kézia, o que vocês estão loucos fazendo ainda no Brasil? Because when we got married, Porque quando a gente casou, all of her friends were like, good todos os job. nossos amigos, gente, grandes pessoas, nossa, que legal. Você ganhou seu green card. Agora você tem teu green card, você vai para lá, né? Ciao, querida. God bless you. Ai, tchau, querido, Deus abençoe. Vai ser incrível agora, And né? Kezia said, no, what are you talking about? Nós, não, o que você está falando? God has called us to Brazil. Deus nos chamou para o Brasil. No, but you don't know, you don't understand. It's easier in America. Não, mas você sabe como é bem melhor viver lá. And she said, yeah, I know. I lived there for a while. Eu sei, eu já vivi lá. But God has called us to Brazil. Mas aquilo que eu carrego é o Brasil precisa e eu preciso estar aqui no Brasil. So you know what the challenge is for us? Sabe qual é o desafio para muitos de nós? Is that our flesh wants comfort, É que muitas vezes a nossa carne, a nossa alma, muitas vezes ela quer o conforto. but God has called our spirit to purpose. Mas Deus, Ele chamou o nosso espírito para o propósito. And if you try to seek comfort, E se você tenta buscar o lugar do you'll conforto, always miss out on the purpose of do God. teu normal, você vai perder qual é o propósito que Deus tem para a tua vida. Why? Por quê? Because God Porque Deus is a God é um Deus that takes everything in your life, que Ele pega tudo da all sua of your vida, stories, all toda a of tua your história, mistakes, all of the até good os and bad. erros, o bom e o mal. He takes your Ele history pega a sua história and He uses that for His e Ele purposes. usa isso para o propósito dele. You know what I love? Sabe o que eu amo? Is I love Peter. Eu amo Pedro. We always give Peter a hard time, Eu sei, a gente dá às vezes pro Pedro, pô, foi o cara que ferrou com a vida, né? right? We always say Que Peter caiu is. lá, né? We always say Peter is sanguine, A right? gente diz, o Pedro é um sanguíneo, o When- Pedro é daquele meio assim. Right? He was the one that was always like, É, yes, yeah, let's go. ele que é meio empolgado demais, que afundou e que negou e But I want to show you something incredible about Peter. Mas eu quero te dizer algo que é tão incrível sobre Because Pedro. Jesus Porque Jesus, actually transformed the life of na Peter verdade, Jesus transformou a vida do Pedro. in front of us, Na frente, de nós. nós. And we're able to see this e a process gente pode ver o processo que a vida de Pedro teve. and apply this to our life. Né? Nesse lugar privado, coisas que a gente pode ver na vida de Jesus com Pedro, Pedro com Jesus e o processo I want you que to go Pedro to teve. Matthew chapter 16 Vamos comigo em Mateus 16, in verse 13. no versículo 13. We're going to read 13 until 20. Nós vamos lá para o 13 até 20. 13 até o 20. Mateus 16, 13 até 20. You want to open it up? Acho que esse aqui, será?
13. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, e um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou por carne e sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. Now, have you ever wondered why Jesus always told his disciples, don't tell anybody that I'm the Christ? Vocês já se perguntaram por que será que Jesus disse para os seus discípulos: não fala para ninguém que ele é Jesus, o Cristo? Why would they not want to tell people? Por que ele não queria que ele falasse para as pessoas isso? It's because Jesus wants to personally reveal himself to people. É porque eu acredito que Jesus, ele realmente gostaria de ele se revelar-se para as pessoas sobre ele. Sometimes the problem in our generation Sabe, muitas vezes eu vejo um problema na nossa geração. is that people have heard about Jesus, É que as pessoas, elas escutam sobre Jesus, but they've never had a revelation of who he is. mas às vezes elas não têm uma revelação, a sua própria experiência, uma revelação delas sobre Jesus. Jesus doesn't want people to have second-hand knowledge about who he is. Jesus doesn't want people to Jesus, have. ele não queria que as pessoas tivessem notícia de segunda mão. He wants people to have a direct revelation, a Jesus, personal ele revelation. of who he deseja is. desse lugar que as pessoas tenham a sua própria revelação interna de quem Jesus é. Now this is incredible Mas isso é tão incrível, because Jesus says, "Great job, Peter. porque Jesus diz: bom trabalho, Pedro. You know who I am." Você sabe quem eu sou. Everyone else is talking, "Oh, he could be Elijah, he could be this." Está falando: Elias, é isso, é aquele. And Jesus asked the disciples, "Yeah, but who do you say E that Jesus I diz am?" assim: Jesus pergunta para os discípulos: mas quem você diz que eu sou? And Peter says, E "You Pedro are. diz: você the é Christ. o Cristo. You're the Son of the living Você God." é o Filho do Deus vivo. And Jesus says to him, E Jesus diz assim para ele: "Great, maravilhoso. Simon Barjona. You haven't been Simão. revealed to this through flesh and blood, Isso não foi revelado a você de carne but from my e Father sangue, in heaven." mas o meu Pai revelou isso para você. Now let's go backwards a few chapters. Ok, vamos voltar alguns versículos atrás agora. Because you have to understand why and how Peter knows that this is Christ. Você precisa compreender, mas da onde que Jesus, é que Pedro, ele pôde saber o que Jesus é This Jesus. wasn't a guess. Isso não era apenas uma adivinhação, This was a revelation foi uma revelação. that Peter personally had. Muito mais do que uma informação, In foi who uma Jesus is. revelação que Pedro teve de quem Jesus Let's back era. up a few chapters. Vamos voltar alguns capítulos atrás aqui. In Matthew 13, Em Mateus 13, for the sake of time, I will summarize this. eu vou dar um resumo aqui para vocês. Jesus is talking in parables, Jesus, ele está falando em parábolas. and everyone's E confused está todo mundo meio confuso assim. because they don't understand the parables. Eles não estão bem compreendendo aquelas parábolas. And they're saying, why don't you just speak to us in plain English? E diz, ok, por que você não fala assim em português direto? Aramaic direto. Just tell us, like, why? Why do you Só speak in fala parables? assim, sim, pronto. And he tells them this. E ele diz assim: To you it has been given to know the secrets of the kingdom, a vocês foi dados os segredos do reino, but others mas have not outros been given this não privilege. foi dado esses segredos do reino. He says that the prophets of old, Ele diz que os próprios prophetas, profetas, in the past, lá no passado, they waited for a day like today, eles estavam esperando por um dia como when hoje, heaven would be opened, onde o céu está when aberto, Jesus would walk amongst us, onde Jesus, ele não precisaria estar andando entre when nós. the veil would be O torn, véu foi rasgado when all of us in this room can hear the voice e of God, todos nós
sem exceção nessa sala pode ouvir e ter conexão com Deus Pai. The prophets waited for days Os like today profetas, eles estavam esperando por dias como that we hoje. can worship the Que a King gente of pode Kings in spirit and adorar truth. o nosso Deus em ser verdadeiros adoradores, can hear em His espírito voice em directly. verdade, ouvir essa voz, We can relacionar com receive Ele, the Holy Spirit. buscar o Espírito Santo, cheio do We can Espírito discover Santo, our destiny in descobrir Christ. o nosso destino e chamado em And we Cristo can Jesus, live with the power e of heaven. viver com o poder dos céus que eu posso carregar e eu vivo nele. Because we're sons and we're Por daughters quê? of the Porque King eu sou of Kings. filha de um Deus vivo. He said to his disciples, you've been given this privilege to understand, but they have not. E Jesus disse para os discípulos, a vocês foi dado o privilégio para você entender isso, mas a muitos não. They don't understand, they don't have this E a secret. galera não estava entendendo, estava viajando na They're maionese. not connected, but Eles you não estavam, are. eles estavam ouvindo, mas ninguém estava conectando. Now, this is in chapter 13. Eu acredito que isso é no capítulo 13. 13. When Jesus Quando Jesus asked the disciples, who am I? pergunta para os discípulos, tá, It's quem in que você diz chapter que eu sou? 16. Está lá no 16 agora. Now, I don't know all of the details, how many days, weeks, months, Eu não sei quantos detalhes, quantos meses, dias ou semanas, but I know the result of the life of Peter mas eu sei do resultado da vida de Pedro, is to have a revelation que é sobre esse lugar que ele tem uma revelação of who God is. de quem Deus And Pai who é, Jesus is. quem Jesus é. Where did that start? E aonde que isso começou? It started on the journey of transformation. Eu vejo que começou dentro de uma jornada de That they were transformação. invited to follow Jesus, Que ele foi convidado a seguir Jesus. and they begin this journey, E ele começou essa jornada. not knowing Às vezes não sabendo what o was going to happen in the future. que será que ia acontecer no We're just futuro. going to follow Jesus. Mas a gente vai seguir Jesus. And so on this journey, E ele está nessa jornada. they start to ask questions. E ele começa a fazer pergunta. We do not understand. A gente não está entendendo. You're talking in parables, Você está falando em parábolas and I don't know parables. e eu não entendo parábolas. You're talking in a language that we don't Você understand. está falando Please uma linguagem help que eu não us. estou conectando muito bem. Me ajuda. So Peter Então Pedro begins to think, começa a pensar. God's called us. Deus, We're following Jesus him. nos chama, a gente I está have seguindo. secrets. Tem segredos. I have things that tem God wants to mistérios, reveal to me. Tem coisas que Deus quer revelar para mim, que You Jesus don't quer mostrar understand para that our mim. walk with Jesus, Todo mundo entende que a gente está caminhando our com Jesus. Christianity, A nossa vida cristã, is a personal relationship with God. ela é um relacionamento que é pessoal, é teu com Ele. Now, I love the prophetic. Ok, eu amo o profético. I love to prophesy. Eu amo profetizar. In fact, I love to activate people in Em fato, prophecy. amo ativar pessoas em profecia. But you know what the greatest gift that Mas you sabe have qual é o maior dom presente que tu pode ter? is not the fact that you can Não é o prophesy fato que você pode profetizar. or somebody calls you from a stage and Ou they alguém prophesy over chama you, você sobre um palco e profetiza but it's sobre the você. fact that you have a direct Mas relationship é o in fato connection de que with você God. tem uma verdadeira conexão e relacionamento, que você escuta a voz dele, ele escuta de você de uma maneira pessoal e direta. That you have a direct line of Esse access lugar to que você Jesus. tem um acesso pessoal teu a tudo de Jesus. That when you send him a message, Quando você manda uma mensagem para when ele, you ask, quando você when you pede, pray, quando você ora, he listens. ele escuta. Did you notice this? When Jesus raises Lazarus from the dead, Gente, quando Jesus ressuscitou Lázaro da morte, you know what he prays before he does this? sabe que o que ele ora He antes says, de ele fazer isso? Thank you, Father, Obrigado, Pai, that you hear que o Senhor escuta my prayers. as minhas orações. He takes a moment to thank the Father Ele pega aquele momento, ele agradece for ao the Pai. connection, Obrigada pela for the conexão. access that he has. Pela conexão, pelo acesso And then que he tem. raises his friend E from the aí, dead. ele ressuscita o amigo dele da morte. So we have Peter, Então nós temos Pedro. and Peter E Pedro is with Jesus. está com Jesus. He's being transformed. Está sendo He's transformado. starting to Está understand começando a entender o what is going que on. está acontecendo. All these parables. Tem parábolas, I have secrets. tem segredos. I have Eu access. tenho acesso. Now let's go to Matthew chapter 14. Vamos lá para Mateus 14 agora. We're going to get to a place right A now. gente vai chegar no lugar, ok? In Vocês estão Matthew comigo? 14, Mateus 14. this is the famous Essa é uma história Story. bem famosa of when de Jesus Jesus walks on water. Jesus andando sobre as águas. You know what's incredible about this story? Sabe o que é muito incrível sobre essa In história? fact, let's read this. Vamos ler com a gente, vamos Matthew ler. 14. Matthew 14. Mateus 14, We're going to read verses 22, vamos ler o versículo 22 22 até 33. Tá lá. Pode ler. Logo em seguida,
Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava consideravelmente numa distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. I love this story. Eu amo essa história. And we sing it in the church, right? A gente tem uma música que canta na igreja sobre isso. Você me chama sobre as águas. Alguma coisa assim, né? Vocês cantam essa música aqui? Né? Okay, but did you pay attention to the story? Você prestou atenção na história? Whose idea was it to get out of the boat? De quem foi a ideia de verdade? De quem foi a ideia de sair do barco? So what's happening? Então, o que está acontecendo aqui? They're in a boat. Eles estão no barco They're fishermen. e eles são pescadores. There's a big storm that comes. Ou seja, eles estão ali, There's a big storm that comes. They're tem in the uma boat. tempestade que vem. Now, if you're a fisherman Ok, se você é pescador and you're in a storm, e se você está numa tempestade, there is one place that you don't get out of, tem um lugar que você não quer sair. and that's the boat. E esse lugar é o barco, That's certo? the place of safety. Esse é o lugar de segurança. This is the place of Esse é o security. lugar que é seguro para mim. These men Esses homens, don't get out of boats in storms. eles Do not get out of boats não querem sair do barco durante uma tempestade. in storms. Não querem. But what happens? Mas o que acontece? Peter O Pedro, sees Jesus. ele vê, ok, é Jesus. And what does he think? E o que ele está pensando? If it's really Jesus, Se é realmente Jesus, I can do the same thing he's doing. eu posso fazer a mesma coisa que ele está fazendo? Where does Peter learn this? Da onde que Pedro pensou isso e tirou essa ideia da cabeça dele? He's invited into transformation. Jesus já havia convidado ele para um lugar de transformação. He's told that he has secrets. E Jesus, ele tinha falado que ele tinha segredos, revealing to you mistérios. secrets. I'm Eu estou revealing to revelando you. mistérios para você. You have access. You have access E você tem to acesso. something other people don't have. Coisas que outras pessoas não têm. And you know what's E crazy? sabe o que é louco? Is when it comes the time to be tested Que quando vem o momento de ser testado aquilo, in what all of the disciples are learning, aonde todos os discípulos estão aprendendo e estão vivenciando a mesma coisa, there's todo mundo. only one of them Só tem um deles that has the que tem courage a coragem and curiosity e a curiosidade to get out of the boat. de sair do barco. I don't know if you think about this. Eu não sei se você já pensou sobre isso, The next morning, mas na próxima when manhã, they're all on the beach quando estava todo mundo ali na praia, and everyone is e talking, todo mundo está conversando, hey, proseando, did you see Jesus walking on você the viu water? Jesus andando, Jesus estava andando nas águas. There's only one of them Mas só teve um deles that could say, que pode dizer, hey, I ei, walked too. eu também andei. I walked too. Todo Check mundo this pode out. criticar o Pedro que ele afundou, mas ele foi o único que andou. So Peter, Então, Pedro, he's been encouraged to an invitation. ele tem sido encorajado a um lugar de um convite que ele recebe. He is being fed revelation. Ele tem sido desse lugar de revelação em revelação. And when it comes time to experience the vem kingdom, um momento de experimentar o reino de Deus, he accepts the invitation ele aceita o convite into the experience. a uma experiência. And what does this bring for him? E o que isso traz para ele? Revelation.
revelação. You really are the Christ. Você realmente é o Cristo. You're the Son of the living God. Você é o Filho do Deus vivo. Now, you know what's incredible? Sabe o que é incrível? Is that tonight, É que hoje à noite, maybe some of you are in this place quem sabe algum de vocês está aqui nesse lugar. where you know that God has invited you to be Ok, eu sei que transformed. Jesus está me convidando nesse lugar de profundidade, de transformação. And you're here, you're ready. E você está aqui, você está pronto. Or maybe some of you Ou quem sabe algum de are in vocês this place where God is revealing está nesse things, lugar que Deus está revelando coisas, está where you're abrindo really coisas. curious. Onde você está muito curioso. Like, what does this mean? What are Mas these o que isso parables? What significa? are O que these essas things? parábolas? Como é que é isso aqui? Como é que é? But if we want the revelation Mas se você quer a revelação that God wants to give to que us Deus ele quer dar para cada um de nós, of who He really de is quem ele realmente é and who you are in e Him, quem você é nele, to walk in your prophetic a destiny, andar dentro do teu destino profético, you're going to have an experience. você vai ter que dar um passo de coragem para você viver uma experiência. And I believe E eu acredito tonight in this place, que nessa noite, nesse God lugar, has a way Deus ele tem o seu modo of inviting us de convidar cada um de nós individually individualmente to this experience. para essa experiência. Now, maybe you're a lifeguard, Ok, quem sabe você é um segurança. and for you to get out of a boat, E para você sair do barco, it's fine it's okay. because you trust in your ability to swim. Porque você confia na tua habilidade. Eu sou um bom nadador. But maybe let me ask you this question. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Maybe you haven't Quem experienced sabe você tem uma experiência the depth of who God is, da profundidade de the quem Deus power é, of who God do is, poder de quem Deus because é. your fear is not water in a storm, Você, porque sua medo não é água dentro de uma tempestade, but your fear is something else. mas o teu medo não é a água na tempestade, mas teu medo são outros medos internos que você tem na tua vida. And you're praying and you're asking God for revelation. E às vezes você What tá is my nesse lugar, prophetic destiny? Deus, What are the things that you've called me O que to o Senhor do? me chamou? O que o Senhor tem para mim? Eu quero viver mais contigo. Eu quero experimentar quem você é mais profundo. And God is inviting you E Deus, ele está convidando você to step out of the boat of your fear a pisar fora do seu barco, and to experience a uma experiência the kingdom of God, para viver o reino de the Deus, revelation a revelação that He wants to bring to you, que Ele quer trazer de verdade para and the você, experience nesse lugar que você pode viver of encountering Him. um encontro verdadeiro com Deus. I do not know Eu não sei, anybody in this room. eu não conheço ninguém nessa sala. I don't know what your fear Eu não is. sei qual é o seu medo. I don't know what that thing is Eu não sei qual é a sua zona de conforto that stops us que para você from experiencing de the ter full uma glory of God, the experiência revelation of His verdadeira goodness. de mergulhar no lugar mais profundo de revelação com Ele. But you know what the beautiful thing is? Mas sabe qual é a coisa mais That incrível? the Holy Spirit is in the room É tonight. que o Espírito Santo está nessa sala. And He is the one, E Ele é aquele. Jesus is the one, Jesus é aquele. that when we say, Jesus, Que is that quando- really you? Que quando você... Jesus, é verdadeiramente você? Are you really calling me tonight to step out of fear? É nesse lugar que o Senhor está me chamando de eu dar o passo Because e I sair cannot do do meu it on medo, my own. enfrentar. Porque eu não vou conseguir I'm sozinho. terrified to prophesy. Eu tenho medo de I'm profetizar. terrified to hear your Eu voice. tenho medo, eu não sei se eu consigo ouvir a tua I'm voz. terrified to step into my Eu tenho calling. medo de viver o meu chamado verdadeiro. But God, I want a true revelation Mas of eu who you quero uma are. verdadeira revelação sobre quem o Senhor And é. I'm willing to endure an E experience verdadeiramente, eu quero ser aquele que eu vou encarar e quero viver uma of my experiência. fear Que o meu medo, to encounter who you really are. que esses medos, isso aqui que está aqui, que é perebento, pode encontrar quem o Senhor é. I want you to close your eyes. Gostaria que você fechasse os seus olhos onde você está. This was Peter's fear. Esse era o medo de Pedro. To you, it might not be a big deal. Quem sabe para você uma tempestade, uma tormenta não é uma grande coisa. But I believe that God is revealing something to you Mas eu sei que Deus ele quer revelar algo para você, that is hard for you to let go. que é difícil para você deixar ir. Isn't it crazy that Jesus says that you have to despise your family if you're going to follow me? That's crazy. Não é louco que Jesus disse que você precisa deixar pai e mãe, precisa deixar algumas coisas para me seguir? Why? Por quê? Because He doesn't want anything on His throne. Porque ele não quer nada que é o trono, no trono que é dele. The security of your money, A segurança do teu the dinheiro, security of your a finances, segurança das tuas the finanças, security of your business, a of your segurança family. da tua família, a segurança
da onde é o teu conforto. He doesn't want you to live safely in the boat. Ele não chamou você para viver no lugar seguro do teu You're barco. in this room tonight E nessa sala, nessa noite, because you're asking God porque você está pedindo por to Ele. reveal, to show you Revela-me, me to help you mostra, discover ajuda-me a the descobrir prophetic destiny that you esse have in your lugar life. do destino profético que o Senhor tem para mim. And I feel like tonight, E eu sinto que nessa noite He wants to break this Ele casca quer quebrar essa casca of fear in our lives. de medo nas nossas vidas. The fear that is withholding us from Sabe, falsas parcerias que nós fizemos na nossa vida que nos seguram. not just giving our life to Him, Não é apenas de dar a sua vida para but Ele, giving our desires, mas o teu desejo, giving our teus dreams, sonhos, giving our questions, suas perguntas, giving our suas frustrations, frustrações. giving up everything Dá o todo, o tudo, that holds us back que pode, qualquer coisa que me segura from the revelation of who He de uma is. revelação de quem Ele verdadeiramente é. If you feel the Holy Spirit talking to you Sabe, se tonight, você sabe que o Espírito Santo está falando com você and nessa you're ready noite, to break off this fear, e esse lugar onde você quer quebrar todo you're ready a to break parceria com something off medo, that's holding you back, nesse lugar que você quer dar um passo daquilo que qualquer coisa pode segurar, sair da tua I want you to zona de stand to conforto. your feet Eu quickly. gostaria que você ficasse de pé onde você We're está, gonna pray. porque nós vamos orar. I want you to open your hands in front of you, Eu gostaria que você agora, de todo o seu coração, abra suas mãos, seu and I want you coração, to begin to ask the Holy e Spirit, comece agora a pedir: Espírito Santo, Holy Spirit, right now, Espírito Santo, Espírito Santo, I want to give up. eu quero agora, I want to surrender to eu you. quero agora fazer uma entrega verdadeira Whatever para it ti. is that's holding me back Seja o que for from stepping que me in segura de padrões to the place that you've called me to. que me para pisar no lugar que o Senhor tem para Maybe mim. some of you are afraid what the person around you is going to think. Talvez é uma coisa que você tem até medo. O que o cara do meu lado vai pensar se eu fazer algo aqui? Focus on the Holy Spirit right Ei, now. foca agora no Espírito Santo. Esqueça quem está na sua direita ou à tua esquerda. Ask Him to begin to break off Começa a pedir: Espírito Santo, quebra agora. all of the fear, Quebra agora all todo of the medo, comparison. toda comparação, worry. toda competição. Ask Him to saturate you in this Ou moment. nesse lugar, me satura, Espírito Santo, com a sua presença. A couple months ago, Alguns meses atrás, I was prophesying over a guy at a hotel. eu estava profetizando para uma pessoa no hotel. He was a pastor, Ele era um pastor. and I saw him building an altar in the spirit realm E eu with vi wood. ele construindo no mundo espiritual como um altar. He was building his altar with wood, E ele estava construindo como um altar com madeira. and he was looking at the wood, and he was really, really sad E ele estava olhando para aquele altar, ele estava because it triste. didn't feel like it was enough. Porque ele não sentia que era suficiente. And in this vision of him, as I'm prophesying over him, E nessa visão que eu tive quando estava profetizando sobre ele, I saw him remove all of the wood, eu vi ele removendo toda a madeira. and he stepped up onto the altar. E ele pisava assim no altar. He became the sacrifice. E aí ele se tornava o sacrifício. Some of us in this room, maybe Alguns de we're offering vocês. things to God, Quem sabe muitos aqui você tem até oferecido coisas a Deus. but God wants all of you. Mas Deus, Ele não quer aquilo só que você tem. Ele He quer todo você. wants your whole heart. Ele quer todo o He teu wants your coração. whole life. Toda a tua He vida. wants you to burn Ele é o lugar que você queima. for Him in such a way Queima por Ele de that the certo city modo. around you burns. Que você vê todo ao teu redor He wants you to queimando. burn in such a way Onde o lugar que você queima, that your business begins to burn. que os seus negócios He começam a wants you to queimar. burn in such a E way que você queima de certo that the people modo. that you work Que as with, pessoas que você trabalha, os people in seus your familiares, they quem begin está na to catch the universidade, fire that God is onde quer building que inside você of you. vai, começa a queimar ao teu redor. Father, we ask right now, Espírito Santo, In nós Jesus' pedimos name, for your agora, fire begin que a to fall in this autoridade do nome de place. Jesus, vem com o seu fogo agora. for your fire to begin to fall in this place. Vem com o seu fogo, começa a derramar sobre nós agora. Come. Invite Him to come. Invite Him Começa to a come convidar, right now. Espírito Santo, vem. Come, Holy Spirit, come. Espírito Santo, Come right now in this place, Espírito come. Santo, Espírito Santo. If you are tangibly feeling E the se você fire of está God, sentindo o fogo de Deus agora, you're shaking, you're feeling fire in your você está hands or on sentindo your o body, fogo ou algo I movendo no want you to seu come to the coração. front, up here to this side of the room. Come Venha para esse quickly. lado aqui Come da quickly, sala. this side of the room. Bem rapidinho para esse lado. Se There você are sente angels that are in this algo, room ministering, porque existe anjos nesse lugar, releasing the fire of God. que está I liberando want o you to fogo de come. Deus. Just those that are experiencing this Esses que fire. estão Just them. experimentando o fogo dele, você sabe que ele I está want you to falando ask com for você. more. Ask for more. Começa a Ask for pedir more. mais, Right now. mais. Ask for Começa a more. pedir Ask for mais, more. mais, Ask for mais. more. Mais Espírito Santo, mais, Begin to ask mais, for more. mais, Release. mais, Release right now, mais, Father. mais. Fire right now in this place. Oh, mais, Fire. Ask for Espírito more. Santo. Mais, Ask for mais. more.
baptizing people in Eu this sinto que o room. Espírito Santo quer batizar pessoas aqui nessa sala. He's baptizing you in a new Ele quer level batizar, o Espírito Santo aqui que ele quer batizar of His você. presence, a new level of Com a His fire. presença dele, com o fogo dele agora. I heard this word, if you bring your courage, E eu escuto essa palavra. if you bring your courage, Se você trazer a sua coragem agora, I will make your life a life worth living. eu vou fazer a sua vida Uma vida vale a pena para viver. uma vida que vale a pena ser vivida. If you bring your courage, Se você trazer agora a sua I will coragem, transform your life eu vou transformar a sua in vida such a way that it'll make a de difference certo modo que você nem in imagina. your city, Na sua in your cidade, family, na sua in this família, generation, ou nos seus in the nations of the relacionamentos, earth. nas suas nações. If you bring your courage, Se você trazer agora a tua coragem, I will bring my fire. eu vou trazer, eu vou trazer. Começa a pedir agora mais do fogo do Senhor. Espírito Santo, mais do teu fogo, mais da tua presença. Eu declaro, Jesus, um lugar onde eu posso quebrar a parceria com medo. Mas nesse lugar que eu piso, Senhor, naquilo que o Senhor tem para mim. Nesse lugar, teus olhos para ti. Teus olhos para ti. Teus olhos estão